espiritualidade se comunica com a gente, mas nem sempre a mensagem é o que a gente gostaria, ou que é aquilo que a gente esperava. Mas nem por isso a gente deve ignorar. Se você tem um sonho, ou se você recebe uma mensagem bem clara, entenda que isso não foi em vão. A espiritualidade me avisou que eu ia passar por um momento muito difícil e que eu precisava ser forte. E repetiu isso umas 2 vezes. Eu lembro de ver um espírito, eu estava sonhando, e aí um espírito se materializou, mas eu via como se fosse uma sombra, eu não via rosto, eu não via nada. Mas quando eu acordei, após essa mensagem, eu senti um arrepio e uma sensação de algo ruim, que algo ruim ia acontecer. E aí eu fiquei um pouco preocupada, aquela sensação estranha, tipo no estômago, na pele, um arrepio. Mas eu não sabia o que era, né? Só veio esse aviso. E eu tava em uma das melhores épocas da minha vida. Hoje não é algo que eu valorizo, mas eu estava assim, no melhor momento da minha carreira, estava ganhando bem, eu tinha acabado de me mudar para um outro apartamento maior, estava mobiliando, tava tudo correndo muito bem na minha loja, né, tava crescendo, e eu tava muito feliz, tava realizada, era como se eu tava no ápice, tipo, as coisas estavam muito bem, eu tava feliz. Isso, acredito que foi em setembro, eu fico em dúvida se é agosto ou setembro de 2020. Só que no meio disso, gente, a minha mãe, ela tava com câncer. A gente tinha descoberto um câncer de mama nela, e quando a gente descobriu, ele era metástase já. Só que na época, eu muito leiga, a gente nunca tinha casos de câncer na família, a gente não entendia nada disso e eu não me aprofundei. Porque a mãe tava tão bem, sempre feliz, sorrindo, fazia as químias, fazia tudo. Ela, ai, tô me sentindo bem, não sei o que. Ela nunca passou pra gente que ela não estava bem. Pelo contrário, então pra gente era como se fosse um tratamento, ok. E é isso. Uns 3 meses depois, a minha mãe veio passar o Natal em São Paulo com a gente. E aí, ela tava sonolenta, ela tava, tipo, dormindo bastante. Eu ainda falava, nossa, mãe, a senhora veio pra cá e a senhora só dorme, né? A senhora tá desanimada, enfim. A gente tentava colocar ela pra cima. E aí, gente, eu estava fazendo bastões de ervas, aqueles defumadores pra minha loja. E aí, eu estava fazendo e eu pedi ela pra pendurar pra mim. Ela foi no guarda-roupa onde a gente pendurava, né? Tudo assim. No que ela fez isso, ela sentiu muita tontura e apagou. Só que ela nunca falava nada. Aí o que aconteceu? Ela foi pra cozinha e simplesmente segurou no balcão com o olho fechado. E eu vi isso. Aí eu me preocupei. Falei, mãe, tá acontecendo, né? Ah, não, eu tô sentindo isso já faz um tempo. Às vezes eu fico tonta, né, e tal. Mas aí eu deito um pouco e já melhora. E aí eu vi que ela tava dessa forma. E aí, gente, me veio uma intuição, me veio alguma coisa que ela estava com alguma coisa no cérebro, na cabeça, justamente por essa tontura, né? E gente, eu nunca tive, como eu falei, eu nunca tive ninguém na família com isso, nunca tive vivenciado, mas na hora me veio isso. E me veio uma preocupação. Eu falei, ai, gente, não é possível. Enfim. Mas, como era época de festas e tudo, aí a gente foi fazer os exames em janeiro. Antes de sair esses exames, eu já tava sentindo que alguma coisa errada ali. Pelos sintomas, como ela tava sentindo. Procurei no Google? Procurei, gente. Ué, enfim, não me julguem. E aí, quando saiu o resultado, infelizmente, realmente ela estava com esse tumor no cérebro e que precisava operar. Pra vocês terem uma noção, a gente tava na pandemia e não tava fazendo cirurgia nem nada, porque por conta de todos os casos. Só que aí eles resolveram adiantar o caso dela. E a gente ainda ficou feliz e tudo. Ela tava tendo muita. Ela começou a ter episódios de convulsão também. Enfim, a gente só foi se preocupando. E daí foi só água abaixo. Depois dessa cirurgia, minha mãe nunca mais foi a mesma pessoa. Acho que ela fez em abril de 2021. E aí, gente, a minha vida virou de cabeça pra baixo. Eu pedi demissão do meu emprego, eu acho que foi em fevereiro, porque eu não conseguia conciliar as duas coisas. Eu também estava insatisfeita com outras coisas que estavam acontecendo lá. E eu não conseguia pensar nisso e pensar na minha mãe, o que eu vou fazer. E aí, pedindo demissão, perdi meu apartamento, né? Tive que sair do meu apartamento, vender os meus móveis, coloquei algumas coisas no storage. E é isso, gente. Até sem casa eu fiquei. Como se não bastasse, depois dessa cirurgia, num belo dia, um médico chegou pra mim e falou que o caso dela era terminal e que não tinha esperança, não tinha o que fazer.
Isso era 8 horas da manhã. Meu turno tinha começado às 7. Eu ficava das 7 da manhã às 7 da noite lá e minha irmã ficava no período da noite. A gente ficava 12 horas revezando no hospital. Só que eu não queria aceitar. E aí eu fui buscar outros meios, né? Fui buscar terapias integrativas, outros tipos de suplementação, o que a gente podia fazer. E aí começou, gente, uma longa jornada. Não cabe agora pra falar que senão esse vídeo vai ficar enorme. E aí, tipo assim, mesmo sem esperança, a gente tentava e assim, foi o período mais difícil da minha vida. Quando eu estava chegando no final, eu lembro que a minha madrinha, que é minha mãe de santo, ela foi, né, incorporou lá na minha casa, onde minha mãe estava, porque minha mãe não estava levantando mais, ela estava na cama. E eu lembro que o Dr. João foi lá, né, enfim, incorporou e tudo. E eu falei pra ele que eu não aguentava mais, que assim, eu não tinha força mais, eu realmente não tinha, porque tudo que falava que podia ajudar, recursos, a gente buscou recursos fora do Brasil com medicinas e suplementos fora, pra fazer uma limpeza no sangue, tudo assim que falava a gente fazia. E como eu não tava trabalhando, eu só tava com a loja, eu tive vários períodos que eu não conseguia também atender a loja, né, fechava por um tempo. A gente chegou a fazer vaquinha, tipo, rifa, fazer de tudo pra levantar dinheiro. Só que a gente não aguentava mais porque a gente não via resultado, a gente só via piora, né? E os últimos meses que ela ficou no hospital, assim, a gente estava extremamente esgotadas. Eu falo entre eu e minha irmã que a gente ficava mais. Eu não tinha força, eu não tinha vitalidade. A gente praticamente fazia banhos energéticos todos os dias, porque assim, a energia do hospital é muito carregada, muito pesada. Nessa ala do câncer, então, enfim, eu ainda que estou extremamente sensível, eu sentia muito. Eu estava extremamente sugada, sabe? E aí, mais uma vez, eles me avisaram. Isso foi no início de novembro. Simplesmente, eu estava lá na cadeira, de mãos dadas com a minha mãe, e eles falaram, desse mês, ela não passa. E aí eu tinha certeza que ela não ia passar. Porque, mais uma vez, veio essa voz. Mas, assim, pra mim, eu acho que era como um alívio. Porque quando a gente tem um ente querido, né, assim, acamado, passando por tudo isso, eu acho que a gente quer que a pessoa se liberte disso, desse sofrimento. Porque pra que você vai querer que a pessoa fique ali só pra ela estar presente? Né? Minha mãe já não falava mais, não abria o olho, não saía, né, da cama do hospital. Eu não queria mais isso. E assim, dentro de mim, por mais que fosse egoísmo, eu já não aguentava mais. Eu realmente preferia e gostaria que ela se fosse, porque não, eu já não via mais chance de recuperação, né? E assim, eu não aguentava, eu não tinha força mais, nem força nem energia. Então, isso tudo me fez avaliar e todas as vezes. Eu sou muito intuitiva, tenho muitos sonhos, desde nova, assim, muitas coisas acontecem. Eu não tenho uma. Eu sempre ouço muito, né? E sinto. É sempre assim, de sentir, tipo, na pele, sentir aquilo. E é uma certeza que eu não sei explicar, né? Então, às vezes a gente não dá atenção pelos avisos da espiritualidade. O vídeo ficou enorme, mas eu queria compartilhar essa parte para vocês entenderem. E é muito sutil. É muito sutil quando a espiritualidade vem falar com a gente, né? A gente tem que se silenciar e tentar entender. Eu, na hora, nem fazia ideia do que era esse momento difícil que eu ia passar. Mas eu também nem imaginava que ia ser desse jeito, né? Porque aí eles me prepararam para um outro ano. Desde esse aviso, aconteceu em 3 meses e depois eu passei o ano de 2021 inteiro desse jeito. Então, escuta a sua intuição, escuta os seus mentores, né? Observe os seus sonhos, veja como você está se sentindo. Essa é a maneira da espiritualidade se comunicar com a gente. Nesse mundo tão barulhento. E eu não falo só de barulho sonoro, nem nada, assim, mas de tanta informação, de tantas coisas acontecendo, às vezes a gente não dá importância, né? Para o que a espiritualidade tem para falar pra gente. Mas eles, de alguma forma, eles vêm nos avisar, vêm nos preparar, vêm nos dar um direcionamento e a gente tem que estar atento para entender isso.